Olá pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento ao nosso curso de eletrônica analógica, o objetivo da aula de hoje é discutir as diferenças entre o diodo teórico e o diodo prático. Nós também vamos verificar que o diodo tem resistências internas e essas resistências têm a ver com o funcionamento real dele dentro de um circuito e podem ser levadas em considerações quando nós precisamos de respostas mais precisas dentro do comportamento de um circuito elétrico. Então nós vamos ver a resistência conhecida como resistência estática ou resistência CC e a resistência dinâmica, que é a resistência CA. Então o diodo ideal é aquele que nós vínhamos estudando, ou seja, um diodo onde o seu comportamento funciona apenas como uma chave que abre ou fecha a passagem do fluxo de corrente. Então, na polarização direta, o diodo está em condução, ou seja, ele funciona como uma chave fechada que permite o fluxo de corrente. E na polarização reversa, ele é uma chave aberta, onde ele bloqueia o fluxo de corrente no circuito. Nós consideramos que essa entrada no circuito de forma ideal simplesmente determina o fluxo ou não de corrente pelo circuito. Mas o diodo real, ele é mais do que apenas uma chave. Ele entra no circuito como um componente e ele tem resistividade interna e ele gera uma queda de tensão necessária para que ele permita o fluxo de corrente, ou seja, é degradado nele uma tensão para que o fluxo de corrente possa passar por ele. Então essa queda de tensão que ele vai propor no circuito representa de forma real o seu comportamento. Então, se a gente observar aqui, nós vamos identificar que o diodo entra em condução não no momento onde a gente considera 0 volts de queda de tensão, ou seja, tensão que se degrada sobre esse sistema. Então, no caso do silício, seu comportamento pressupõe que a queda de tensão é de aproximadamente 0,7 volts. No caso do germânio 0,3 e o arseneto de galho 1,2. A resistência que esse circuito vai impor ao comportamento de uma passagem de corrente pode ser relativa à sua resistência CC ou sua resistência estática, e nós já falamos que também pode ser em relação ao comportamento da sua resistência CA ou comportamento da sua resistência dinâmica. Então, a resistência CC estática, ela é a aplicação da tensão do circuito em relação ao comportamento da corrente que está passando por esse circuito no mesmo momento. Ou seja, ela representa a resistência direta calculada pela lei de Ohm, onde a resistência pode ser dada pela tensão dividida pela corrente. Como nós queremos verificar a resistência no diodo, então ela vai ser expressa pela tensão ou a queda de tensão no diodo, dividido pela corrente que nós temos naquele circuito, naquele ramo onde está constituído o diodo. Pela gráfica aqui que representa o comportamento do diodo, então, para uma demanda ou para uma certa queda de tensão, nós vamos ter uma corrente e, consequentemente, essa relação nos dá a resistência que nós teremos no comportamento estático ou resistência CC. Aqui nós temos um exemplo que vai elucidar de forma numérica o como calcular esta resistência CC no comportamento de um diodo. Então nós temos aqui, determine os níveis de resistência CC do diodo da figura abaixo. Nós queremos, no primeiro momento, determinar isso para a questão A, ou seja, quando a corrente do diodo é 2 mA, ou seja, 2 vezes 10 a menos 3 amperes. Como podemos verificar aqui no nosso gráfico, a corrente está em miliamperes. Se nós queremos calcular, então, qual é a resistência neste momento, então 2 meio, que é a relação de tensão que o diodo tem neste mesmo momento. Se nós sabemos, então, que a resistência no diodo é dada pela tensão no diodo neste momento, dividido pela corrente no diodo neste momento,
Então, 0,5 dividido por 2 mA vai dar 250 ohms. Isso quer dizer, então, que neste momento a corrente do circuito vai ser, a resistência no circuito vai ser de 250 ohms. Peço que vocês continuem a solucionar, tanto levando em consideração a corrente no momento onde você tem 20 mA, quanto no caso da polarização reversa, onde a sua tensão é de menos 10 volts e, consequentemente, a sua corrente é de 1 microampere, ou seja, 1 vezes 10 a menos 6. Então, façam isso, por favor. A resistência CA, ou resistência dinâmica, ela tem uma forma diferente de ser calculada. Ela é calculada pela média do comportamento ou pela variação do comportamento quando nós aplicamos um sinal que é dinâmico, ou seja, um sinal CA de corrente alternada, como nós podemos ver expresso por esta senoide. Então, quando nós temos uma variação de tensão e uma variação de corrente por consequente aplicada a um diodo, isso quer dizer que o nosso sinal de entrada tem um comportamento que é variável, ou seja, a tensão aplicada sobre o diodo tem um comportamento variável e vai pressupor também um comportamento variável em relação à sua corrente de saída. Nessas aplicações, nós podemos calcular usando estruturas mais completas, mas vamos considerar apenas o valor médio desta relação, ou seja, dessa resistividade. E para tal, então, nós vamos determinar qual que é a variação de tensão nesse momento e, consequentemente, a variação de corrente neste momento, que pode ser expresso pela curva de funcionamento do nosso diodo. Então, nós vamos considerar aqui a variação de tensão. No ponto mínimo, nós teremos também um ponto mínimo da corrente. No ponto máximo de tensão, nós teremos um ponto máximo de corrente. Então, o ΔV, que seria essa variação da maior tensão menos a menor, dividido pelo ΔID, que seria o maior nível de corrente menos o menor nível de corrente, vai determinar, então, esta resistência dinâmica do circuito que nós vamos trabalhar. Aqui nós temos um exemplo, da mesma forma que nós fizemos na resistência CC, para a gente calcular, então, qual seria a resistência dinâmica de um circuito. Nós vamos empregar aqui quando a corrente no diodo é de 2 mA. Então, 2 mA estamos aqui neste ponto. Se nós determinarmos aqui uma reta tangente a esse ponto, ela vai cortar aqui mais ou menos 0,65 e nós vamos considerar aqui mais ou menos 0,78. Mas a variação de corrente neste momento vai ser de 4 mA a 0 mA. Então, neste caso, se nós queremos calcular, 0,78 menos 0,75 será a variação de tensão sobre o diodo, e 4 menos 0 mA será a variação de corrente sobre esse diodo, no momento que a gente considera essa corrente de 2 mA. Então, 0,78 menos 0,65 dá 0,13 volts. 4 menos 0 dá 4, milha 10 a menos 3. Então, isso dá aproximadamente 32,5 ohms. Então, nós podemos verificar que a resistividade dinâmica ela é bem menor do que a resistividade estática, como nós determinamos naquela condição original do exemplo anterior. Peço que vocês constituam a solução da letra B e letra C, para a gente verificar o entendimento do desenvolvimento da disciplina. De modo geral, a gente pode adotar uma relação de resistividade de acordo com a corrente, levando em consideração que essa resistência dinâmica ela vai estar em torno de 2 microvolts por variação da sua corrente de processo, ou de acordo com a corrente que você vai aplicar sobre o diodo. Então, para que a gente evite ficar pegando a reta de carga do diodo, verificando condições naquele ponto e chegando a uma resistência extremamente precisa, a gente costuma adotar uma resistência dinâmica de forma genérica. E essa forma genérica pressupõe essa equação,
onde nós determinamos a resistência dinâmica, sendo considerada 26 mV dividido pela corrente D. Faço a sugestão que vocês peguem aquele resultado e aplique aqui a corrente de 2 mA. Então verifiquem qual é a resistência dinâmica e comparem esses valores para ver se esses valores realmente são valores aproximados. Além disso, há uma resistência de contato, ou seja, o material semicondutor ele vai ser colocado em um invólucro que vai ter terminais para que eles possam ser soldados e utilizados na eletrônica. Isso vai permitir que haja mais uma resistividade presente nesse material. Essa resistividade é tida como uma resistividade RB, que é essa resistência de contato. Isso quer dizer que a resistência do nosso diodo vai ser expressa pela resistividade média dinâmica do funcionamento do mesmo, mais a resistividade que vai ser imposta pelo corpo, pela estrutura de conexão. Isso vai fazer com que você tenha uma resistividade geral do dispositivo. Então, bem provavelmente, num experimento prático, ao calcular ou ao medir através de um instrumento qual seria a resistividade daquele diodo no comportamento de um circuito, nós vamos observar que ela vai ser maior do que o cálculo que a gente fez, exatamente porque nós teremos ali também resistividades das conexões presentes naquele circuito. Essa tabela aqui apresenta para a gente, então, de forma geral, um resumo do que nós vimos, ou seja, a resistência CC ou estática ela pode ser calculada por esta equação e ela é definida como um ponto na curva do nosso comportamento do diodo. A dinâmica já é um comportamento de uma tangente ou uma variação de tensão, uma variação de corrente na tangente em relação a esse ponto que nós estamos trabalhando. E a média ela vai ser um experimento médio, onde nós vamos pegar a curva aqui dentro da sua proposta de funcionamento, desconsiderando a representação da tangente. Ou seja, nós vamos chegar no ponto da curva, para ficar mais fácil da gente determinar os pontos quando a gente está analisando a curva da reta de carga de funcionamento do nosso diodo. Nós vimos que nós vamos adotar esse padrão aqui mais genérico, onde nós vamos determinar que a resistência dinâmica vai ser dada por 26 mV dividido pela corrente que a gente vai ter naquele circuito que nós estaremos aplicando o diodo. Então, ao final dessa aula, nós vimos a diferença do diodo teórico para o prático, entendemos que ele tem um comportamento de queda de tensão no circuito, ele não simplesmente funciona como uma chave aberta e fechada, e também conseguimos perceber que o diodo tem resistências internas que elas variam de acordo com a corrente e de acordo com a tensão aplicada ou a queda de tensão que esse circuito propõe. Então, nós podemos calculá-la tanto considerando a resistência gerada pelo comportamento estático quanto pelo comportamento dinâmico.